Era uma sexta-feira comum, e eu tinha ficado de recuperar uma tarefa lá na sala dos professores depois da aula. Nada demais, só uma obrigação que eu precisava cumprir para não ficar para trás. Era quase 19 horas. O prédio já estava quase todo vazio. Só eu e o silêncio percorrendo os corredores largos e frios. Lá fora, uma névoa fina começava a subir, escurecendo o céu e cobrindo as luminárias dos postes ao redor da escola numa penumbra meio opaca. Assim que andei pelo corredor, senti que o tempo parecia estranho naquele lugar. A luz, ora brilhava intensamente, ora clareava só um ponto, como uma vela indo se apagar. A sensação parecia que a própria luz hesitava, como se tivesse medo de revelar algo. Quando entrei na sala dos professores, um frio diferente me atingiu. Não o frio do ar-condicionado, aquele frio úmido, que parece colar na pele e enrijece as costas. O cheiro ali dentro misturava café antigo, uma espécie de pó mofado e algo metálico, uma combinação difícil de esquecer. Comecei a revisar os cadernos, mexendo devagar nas folhas amareladas e rabiscadas. A luz continuava a falhar, enchendo o ambiente com sombras que dançavam, refletindo nas paredes bege da sala, que estavam descascando perto do rodapé. Cada vez que a luz falhava, as sombras se esticavam, se retorciam, parecendo ganhar vida própria. Foi então que senti. Uma cadeira que antes estava vazia começou a ranger, como alguém tivesse acabado de se sentar devagar. Olhei para trás, mas era impossível ter alguém ali. Eu era o único. O som era seco, pausado, e veio do canto onde as janelas de vidro escuro davam para o pátio. De repente, um estalo no corredor chamou minha atenção. A porta que dava entrada àquela sala movimentou-se. Eu sabia que ninguém mais estava por perto, então tentei ignorar, mas meu corpo não respondia. O coração acelerou num ritmo irregular e a respiração ficou pesada, quase sufocante. Quando a luz voltou, por um segundo, e foi só esse instante, eu vi claramente uma figura de costas imóvel. Parecia uma mulher ou uma forma feminina, com roupas antigas e cabelos longos, parada ali na beirada da janela. Tentei me mover para chegar mais perto, para ver melhor, mas o chão soltou um rangido tão seco que parecia uma advertência para que eu ficasse parado. Os minutos seguintes foram uma mistura de escuridão e claridade relativa, como se a sala estivesse respirando. Em cada apagão breve, eu ouvia murmúrios distantes, palavras incompreensíveis, um sussurro, quase como um lamento carregado pela brisa do corredor vazio. A atmosfera ficou pesada. Uma pressão invisível se acumulava no ar. Eu queria sair, mas fiquei paralisado, atônito. Fiquei assim por algum tempo que não sei precisar. Até que a luz, então, foi embora por completo. Fiquei ali, no breu total, com os sentidos multiplicados, tentando decifrar qualquer som ou movimento ao meu redor. O ar estava quase parado. Só o bafo da minha respiração preenchia o vazio, até que no escuro senti uma presença, uma sombra se movendo perto de mim, aquela mesma que eu tinha visto na janela. Uma sensação de toque frio e úmido, como se dedos invisíveis deslizassem pela minha pele, fez com que um arrepio se espalhasse da nuca até a ponta dos dedos. Depois de um silêncio que me pareceu uma eternidade, a porta se abriu sozinha com um clique absurdo e quase irresponsável.
e eu saí correndo para o corredor. As luzes do corredor tinham voltado ao normal, as sombras sumiram e ninguém ali parecia ter percebido nada estranho. Não consigo dizer se o que vivi foi real ou só minha cabeça pregando peças. Mas uma coisa eu sei: algo mora naquele espaço e não é da realidade que entendemos. Desde então, evito a sala dos professores depois do expediente. O som das luzes falhando, o cheiro estranho, a sensação de ser observado, tudo aquilo fica comigo, como uma marca invisível que não desaparece. Era uma noite qualquer, daquelas que parecem comuns. Eu tinha me oferecido para ajudar na organização da biblioteca da escola. Uma tarefa que parecia simples: só juntar livros, ajeitar algumas prateleiras que estavam bagunçadas. Sabe, era para conseguir umas horas de projeto para a escola. Nada demais. Quando cheguei, a escola já estava praticamente vazia. O sol já havia se despedido no horizonte e as últimas luzes do dia se apagavam, dando espaço para a escuridão da noite entrar no prédio. O zelador circulava pelo prédio, trancando as portas das salas e apagando as luzes que não eram necessárias. Fui cumprimentado com aquele aceno rápido, sem muita conversa, típico de quem já está cansado no final do expediente. O corredor parecia diferente quando não tinha gente falando. O barulho dos passos sozinho fazia o lugar parecer maior, como um túnel de eco. Cada som reverberava como se o prédio respirasse junto comigo. Aquele cheiro antigo ficou ainda mais forte, uma mistura de poeira, tinta velha e papel seco. Me senti meio estranho, mas não achei que fosse nada além do ambiente mesmo. Eu já conhecia a escola, mas nunca ficara para trás tão tarde. Comecei a organizar os livros do chão, empilhando e separando-os por temas e autores. As estantes estavam cheias de volumes empoeirados. Alguns tinham até a capa desbotada, como se tivessem sido esquecidos pelo tempo. O silêncio era quase absoluto. Só o som calmo das minhas mãos mexendo nos livros e o ranger distante da porta do ginásio batendo ao vento. Tudo parecia comum, mas ao mesmo tempo eu sentia um peso leve no ar, uma sombra de algo que não conseguia definir. Logo percebi que minha respiração começava a ficar mais alta no silêncio, como se eu respirasse mais para me lembrar que estava ali, que era real. Meus passos no corredor criavam ecos longos por entre as paredes vazias. Cada vez que eu andava até uma nova estante, o som parecia expandir, como se o prédio tentasse preencher o vazio de vozes que ali deveriam estar. Mas o que chamou minha atenção mesmo foi quando, enquanto eu passava por um dos corredores perto da sala de artes, a luz de uma das lâmpadas desligou. Fiquei parado ali, esperando que a lâmpada acendesse de novo, que fosse só um piscar comum. A luz voltou, mas de um jeito meio fraco, como um último suspiro antes do escuro. Um fio de frio me percorreu a espinha e meu olhar foi se fixar naquele canto que ficou menos iluminado, tentando entender o que havia acontecido. Eu me senti vigiado. Não tinha ninguém por perto, mas parecia que algum tipo de presença silenciosa habitava o local. Era a minha primeira vez naquele horário, sozinho, naquele prédio que durante o dia pulsava com vida de estudantes e professores. O silêncio naquele momento era cheio de significado.
Meus sentidos ficaram aguçados, como se meu corpo tentasse perceber algo que a razão não alcançava. Do nada pude ouvir um som de passos leves ecoando pelo corredor. Passos que não batiam com o ritmo dos meus, nem do zelador. Talvez fosse o vigilante chegando, mas não era. Era um som distante, porém nítido. Aquele som não parecia vir do lugar esperado. Era um som sutil, quase como um sussurro dos próprios corredores. Aquela sensação tomou conta, um peso nos ombros, como se esperassem algo de mim. Um frio gelado preencheu o ambiente. Me virei rápido, mas o corredor estava vazio. Só o paredão frio lá no fundo. Nenhum som além do silêncio que parecia me observar. O ar parecia ter se condensado, pesado demais para ser só ar. Tentei me convencer de que era minha imaginação, que o escuro e o cansaço estavam trazendo fantasmas que não existiam. Voltei a trabalhar, mas o medo foi crescendo devagar, numa tensão melancólica que parecia se infiltrar em cada canto do meu corpo e do prédio. O ambiente estava quieto demais. A luz branca da biblioteca parecia não aquecer o lugar. Era uma claridade fria, distante, que apenas deixava mais evidentes as sombras nos cantos das estantes e entre as prateleiras. O relógio na parede só fazia o tic-tac, lembrando que a noite passava devagar, muito devagar. Minha pele arrepiava cada vez que o silêncio era preenchido por algo sutil. Um sussurro que parecia dizer alguma coisa. Uma sombra que se movia no canto do olho. Um método que meu cérebro tentava ignorar, para não enlouquecer. Fiquei tentando usar a luz do celular, iluminando os lugares escuros, mas parecia que a escuridão se afastava apenas um pouco, nas bordas, como se tivesse consciência daquele perigo. Cada vez que eu olhava para os cantos escuros dos corredores, sentia a respiração prender no peito. Não havia vento para me trazer o calafrio, nem razão para o barulho que ouvi vindo do pátio lá fora. Parecia o som de uma corrente arrastada no chão. Um som rítmico, constante, insistente. Fui até a janela, olhando para o portão, que devia estar fechado, mas estava entreaberto, só uma fresta. A fresta da porta tremia vagarosamente, como se algo a estivesse empurrando de dentro para fora, ou vice-versa, num movimento cadenciado. Era estranho, porque o vento lá fora quase não soprava. O portão tinha sido trancado pelo zelador. Eu tinha certeza disso. Isso só aumentou meu desconforto e uma vontade improvável de ir embora o quanto antes. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas ninguém respondeu. Os contatos que eu tentava, amigos da escola, familiares, ninguém estava disponível. A sensação de isolamento ficou ainda mais profunda. Fiquei andando até a saída, tentando manter a calma, mas cada passo soava mais um peso. Os ecos dos passos que não eram meus voltaram a me seguir, me acompanhando até o lado de fora da escola. A luz do poste na rua lançava sombras longas e inquietas, que dançavam nas paredes externas da escola. O barulho do portão, que rangeu quando abri, soou alto demais naquele instante. Eu senti que algo tinha me seguido até ali, uma presença que não deixou a escola, algo preso nas paredes e nas sombras. Foi ali que entendi que algo tinha ficado preso naquele lugar. Não era um vulto, não era uma lenda escolar, algo que grita sem voz, que caminha sem corpo. Aquela noite não foi só um trabalho para cumprir horas de projeto, foi um encontro com um vazio
que insiste em se fazer presente. Eu nunca imaginei que uma simples aula de reforço pudesse me colocar numa situação tão assustadora. Era fim de tarde, quase noite. Eu cheguei na escola para rever algumas matérias na sala de informática. A maioria dos alunos já tinha ido embora. Só restava meu professor e eu. Ele me disse para sentar e começar a trabalhar, que ele ficaria ali perto na sala de professores para tirar dúvidas. Quando entrei, as luzes fluorescentes piscavam de forma irregular, lançando sombras que pulavam pelas paredes. Era estranho, quase desconfortável. Eu podia ouvir um zumbido baixo vindo dos aparelhos, que deixava o silêncio ainda mais profundo. Do lado de fora, o céu já estava escuro, aquela escuridão que parece engolir tudo em volta, cobrindo o pátio da escola com um silêncio pesado. Comecei a fazer os exercícios, mas logo aquele ambiente me pareceu diferente das vezes anteriores. Parecia existir algo mais ali, algo invisível me observando. Senti uma opressão no peito, uma sensação estranha de que não estava sozinho, mesmo quando olhava para o corredor e via só o vazio. A iluminação precária começava a me perturbar. Cada vez que eu virava a cabeça, as sombras pareciam se mover, se esconder. De repente, meu celular tocou. Achei estranho porque, normalmente, nessa hora e dentro da escola, o sinal falha por causa da estrutura. Atendi com cuidado para não deixar ninguém perceber. Do outro lado, só silêncio. Fiquei esperando. E então, aos poucos, começou a sair um som estranho do fone, como se alguém estivesse digitando no teclado. Mas não era um som normal. Pausado, ritmado, quase mecânico, mas não humano. Tentei afastar o pensamento, mas aquilo me chamou a atenção de um jeito inquietante. Olhei para o professor abrindo a porta da sala onde estava e percebi que ele também tinha notado alguma coisa. Parou de olhar para o computador e voltou o olhar para o corredor, como se tivesse escutado algo, mas não falou nada. Um frio percorreu a minha espinha, aquele tipo de frio que você sente quando o perigo está bem perto, menos nos olhos e mais na pele. Eu olhava para a porta entreaberta e podia ver o corredor vazio, iluminado pelas luzes de emergência que piscavam fraquinhas. A luz lançava sombras que se esticavam pelas paredes como dedos tentando agarrar alguma coisa. O som do teclado estranho no telefone continuava, e do nada, uma voz, baixa e rouca, sussurrou meu nome. Só que não parecia vir do telefone, nem de perto. Parecia vir do corredor escuro, daquela penumbra que o brilho fraco das lâmpadas não conseguia alcançar. Eu lentamente me virei, tentando localizar de onde vinha a voz. O coração acelerou. O corredor estava vazio, completamente. Mas parecia que aquela sombra invisível estava ali à espreita. As luzes continuavam a piscar fracas, criando formas que pareciam se mexer sozinhas. Tentei desligar o celular, mas não consegui. A ligação não caía, como se algo estivesse segurando. O som agora era pior, uma mistura do barulho do teclado com uns sussurros incompreensíveis. Como se duas vozes lutassem para falar, mas sem conseguir. Foi aí que eu tentei sair da sala. Queria gritar, pedir ajuda, mas quando fui abrir a porta, ela travou. Bati com força, chamei o professor, mas era como se algo estivesse do outro lado, impedindo a maçaneta de girar.
o medo tomou conta de mim de forma completa. O ar ficou denso, difícil de respirar. A sala parecia escurecer ainda mais, cada segundo engolindo o som do meu pânico. Eu só conseguia ouvir o zumbido do ventilador e o tic-tac irritante do relógio na parede. Até que na tela do computador apareceu uma mensagem. Letras brancas piscavam em fundo preto. Você nunca vai sair daqui. Eu fiquei paralisado. Meus olhos ardiam enquanto aquela frase ecoava no silêncio. Era como se uma prisão invisível tivesse sido criada ao meu redor. Nada fazia sentido. O medo congelava cada movimento, cada respiração. Não consegui contar quanto tempo fiquei assim. Talvez minutos, talvez horas. Foi quando finalmente alguém abriu a porta. Era o professor. Ele entrou rápido, me olhou preocupado. Eu nem tive força para contar o que aconteceu. Só saí correndo e não olhei para trás. As luzes da escola nunca mais foram as mesmas depois daquela noite. E aquela voz sussurrando o meu nome continua sendo um mistério que não quero, nem consigo explicar.